Agora, quem que faz o espetáculo junto com você? A equipe que está por trás? Quantas pessoas Então, meu Deus, isso tem envolvidas? outra história que é muito curiosa, porque assim, quando eu criei, era para ser um monólogo. E deste monólogo, eu comecei a ver, pera, eu não tenho como mostrar a minha criatividade como diretora, só eu no palco. Era frustrante. Então, eu chamei 2 alunas na época, montei, virou um trio. Depois eu coloquei mais outras 2 pessoas, inclusive a Mama faz parte, que é a nossa roteirista. Eu falei, a Mama tem que estar aqui. Posso fazer uma observação? Eu fico imaginando a Fernanda quando criança, coitada das bonecas dela. Viu? A coitada mesmo. Mandando. Viviam! Fala! Desculpa, é só para descontrair um pouco. E engraçado que tem um papel nesse espetáculo, porque quem faz, né? Eu, Camila Mafra, Yara Pereira da Costa, Andressa Marconi, no elenco de apoio, Ana Rusver, que é minha filha de coração. E todas essas pessoas, com exceção da Camila, viveram na minha vida passada. O espetáculo veio trazendo para mim as Olha que pessoas legal. que fizeram parte. E o curioso que as pessoas podem ver também lá no canal, eu tenho depoimentos de pessoas que também tiveram suas regressões, com cenas que complementam as minhas, que Uau. serviu pra gente. Porque até então, às vezes, a gente fica com uma dose de dúvida. Pera, será que o que eu tô vendo foi assim mesmo? Aí vem outra pessoa e diz que foi daquele jeito. Né? Incrível A isso. Manuela, por exemplo, Legal, né? me conheceu pelo YouTube. E ela teve um sonho comigo. Ela sonhou 5 vezes, né? No mesmo mês, o mesmo sonho. E aí ela fez um comentário. Falei, meu Deus, eu tava precisando de gente para ajudar na peça. Não, é essa menina. Quando ela comentou, eu falei, gente, eu não consegui enxergar. Como eu tava falando antes, que a espiritualidade tá dando um caminho. E depois que a Manuela entrou, a peça começou Andar. né? Porque até então a gente teve um histórico muito difícil. Ainda é difícil, porque cultura no Brasil é difícil. Mas melhorou. O Sérgio também tem a sua carga de participação. Ele foi assistir a peça, me mandou um e-mail elogiando a peça. A peça, ela mexe muito com as pessoas, sabe? Muito assim. E aí, depois ele mandou outro e-mail, Fernanda, eu sou jornalista, posso fazer tua assessoria de imprensa. E depois eu fui percebendo que todas as pessoas no eixo da peça... E uma das personagens inclusive... A Andressa, o papel dela já teve outras 2 meninas que fizeram. E não vingava. Quando ela entrou, Coisa flui. fluiu. Ela também foi. Então, tudo isso eu conto depois da peça, Que bacana, né? sabe? E com Tudo detalhes, chega a no seu riqueza. lugar. E o mais curioso que eu gosto de falar, porque as pessoas às vezes querem entender tudo que está acontecendo, mas tudo tem um tempo. Eu levei 20 anos para entender a minha história. No início, eu tive assim... O mentor espiritual ele chegou e falou uma coisinha. Dali a meses ele falou outra coisinha. As regressões vieram de uma maneira muito espontânea, porque precisavam vir, porque No tempo certo, né? E eu fui desvendar coisas ano passado até, detalhes que foram preenchendo cada vez mais. Pelo WhatsApp 996433827. Bom dia, meu marido que não é espírita foi comigo assistir Kardec e adorou. Ele começou assistindo palestras pelo YouTube comigo e volta e meia ele pergunta várias coisas. Adoramos o filme. Estou no espiritismo desde os 19 anos e tenho 38. Já me afastei várias vezes, já fui messiânica, frequentei diversas casas, trabalhei em mesa mediúnica de Umbanda e agora volto ao kardecismo com maturidade dos meus 38 anos. Obrigado, é a opinião da Mayra, Jardim Botânico, na cidade do Rio de Janeiro. Oi, Elaine, essa história que ela contou é muito interessante porque acho que na vida de todo mundo tem situações que a espiritualidade vai dando ali caminhos, sinais, e às vezes a gente não consegue perceber, né? Você sabe, Cláudio, que eu sempre falo uma coisa que assim, a gente sabe, cada um sabe o seu calo, né? O calo que aperta. Na verdade, a gente fala do esquecimento do passado, mas todos nós carregamos aquela sensação de algo que precisa fazer, de alguma situação, né? Você tinha essa inquietação de contar a sua história, você tinha certeza que você não queria estudar direito, né? Então a gente traz essas lembranças, né, das vidas anteriores. E a gente precisa ter essa sensibilidade de olhar. Sim. Mas também a sabedoria, e eu acredito que a sua peça deve passar bem esse recado, a sabedoria do que as coisas vêm com o seu devido tempo. Às vezes a gente tem uma ansiedade de querer resolver tudo muito rápido, né? Começa a ir para o centro espírita,
faz um tratamento, começa a assistir palestra e acha que tudo vai se resolver. É pior, quer que o mentor diga o que você tem que fazer. Quer que o mentor diga, faça o seu trabalho. E, na verdade, nós estamos encarnados justamente para fazer esse trabalho, que é o autoconhecimento, você se descobrir como ser espiritual e saber os pontos que você precisa melhorar. E aí tudo aquilo que é necessário para esse processo que está em desenvolvimento vem para você. O universo conspira. Então vem a informação, você mesmo disse, agora fechou alguns pontos que estavam em aberto. Exatamente. Por conta da sua maturidade. Como se tivesse fechado um ciclo para começar outro. E eu me sinto hoje numa fase de renovação, uma fase nova, profissionalmente, sobretudo. Que bacana. E cada um com a sua história. Cada um com a sua história, né? Com o seu processo de evolução. Né? Eu acho tudo isso fantástico, você quer saber. A história dela é fantástica. O fato dela estar encontrando as pessoas. Quer dizer, então, tudo aquilo que a gente aprende lendo, é vivência. Sabe, a coisa é vivenciada. Eu acho isso maravilhoso. Posso dar um depoimento pessoal aqui rapidinho? Você falou, você não queria fazer direito, né? E eu queria. Eu sou advogada. Eu, com 7 anos de idade, desenhava máquina de escrever. E eu brincava com as minhas bonecas eram secretárias. Eu ficava datilografando. E eu falava, assim, que eu ia trabalhar com muito papel. Desde criança eu falava isso. Então eu sabia que eu queria fazer direito. Foi o primeiro vestibular que eu prestei, o único, sabe? E foi dando tudo certo, assim, na minha vida. Por quê? Acho que eu tinha que estar lá, né? Eu tinha que ser advogada. E eu tinha essa vontade desde criança. Não foi imposto, ao contrário. O meu pai queria que eu fizesse magistério. Espetáculo Uma História de Vidas Passadas, classificação 14 anos. Amanhã, 20h30, no Teatro Santo Agostinho, Rua Peninos, 118, próxima à Estação Vergueiro. Informações aí pelo WhatsApp, 96576-1482. Quem é sócio do Clube Amigos da Boa Nova vai ter desconto, né? Só apresentar a carteirinha lá na bilheteria do Teatro Santo Agostinho. Posso fazer uma observação? Deixar claro para o público que é só amanhã, né? É só amanhã, dia porque eles... Aí você volta quando? Tem ideia? A gente ainda não tem datas definidas, estamos negociando com o teatro. Com certeza a gente vai retornar, porque eu não me vejo longe de São Paulo, gente. Eu amo essa cidade. Então só amanhã, aproveita. Mas, não sei quando. E como é que é a questão financeira, de estrutura, de sobrevivência do espetáculo de vocês? Você falou da questão de falta de apoio. Como é que você está indo atrás dessa situação? Olha, eu falo assim para os meus alunos, eles querem se tornar grandes atores, querem seguir carreira e tudo mais, mas você precisa às vezes abrir mão de jantar fora, de comer a comida que você mais gosta, de não fazer teu fast food, de não ir para uma danceteria, alguma coisa do tipo. Abrir mão. Eu estou há muitos anos abrindo mão de tudo por conta do espetáculo, por conta da minha carreira, para ter feito o livro até mesmo, porque nós não temos apoio, nós não temos patrocínio há muito tempo. E mesmo assim, isso nunca nos impediu de seguir adiante. Mas se você quiser nos ajudar, entra em contato com a nossa produção, manda um e-mail pra gente, o telefone, né, que você... É o 96576-1482. Isso. Pode nos apoiar. Eu tenho livro também, que é uma história de vidas passadas, que complementa também o espetáculo, que ele já foi feito a primeira remessa, eu paguei, o dinheiro disso ficou voltado para a peça, sabe? E, gente, são 18 horas de viagem. A gente tem fotos que a gente registra muita coisa, sabe? Só que a gente ama o que a gente faz, então acho que por isso que a gente tem crescido. Pelo agrado do público, pelo retorno da plateia, que eu amo assim demais. A gente percebe, chega um determinado momento do espetáculo que eu brigo com Deus. A personagem, porque eu, Fernanda, não cheguei a brigar. E essa briga, quando eu dou uma olhadinha assim na plateia, porque eu tô aos prantos, né? Todo o espetáculo que eu faço é incrível, nem eu entendo como isso acontece. Eu choro absurdamente. E não sou só eu, o elenco inteiro. Então, eu tô olhando pra plateia assim, tá todo mundo assim. Leva lencinho, tem um lencinho aqui, a pessoa tá aqui. As pessoas ficam muito emocionadas, assim. Talvez por ser, né, real, a gente passa tudo isso. E a pessoa se encontra ali também. Quem nunca brigou, sim, né? Tanto que eu começo o espetáculo falando, você está onde você gostaria de estar? Será que em algum momento da sua vida você fugiu de você mesmo? Então, leva a pessoa à própria reflexão. Então, vale a pena você assistir.
Se você é um empresário, está assistindo aí o programa, quiser ajudar o espetáculo, quiser patrocinar o livro, fazer uma remessa nova, eu tenho outras 2 obras também espíritas que estão na gaveta, aguardando o seu tempo. Vamos ajudar aí a Fernanda Roosevelt. E as casas espíritas, né, Edson? Que tem casas que têm possibilidade de apresentar teatros, como o próprio Manuel Bento, que tem um bom espaço, né? Por que não utilizar esse espaço? Vou conversar com eles depois aí, para ver se a gente consegue trazer para fazer no Manuel Bento. Né? E assim ajuda a divulgação e ajuda a Fernanda e o grupo. Né? A gente tem que divulgar coisas boas por aí. O ouvinte Luiz Carlos Batista de Santo André. Qual o nome da peça? É Uma História de Vidas Passadas, em cartaz amanhã no Teatro Santo Agostinho. Então, avisa o pessoal aí de Santo André, Luiz Carlos Batista, abraço a toda a equipe, abraço amanhã, Boa Nova. Isneide Salles, Santa Cruz da Vitória, parabéns, que lindo. Cada vez mais amar a Deus, graças ao Espiritismo. Você falou da questão do livro, ele é comercializado depois do teatro? Era assim antes, né? Fazia a sessão de autógrafos na sequência, mas eu tô sem exemplares, eu não consegui fazer nova remessa. E a gente vende pelo Amazon, né? Você pode buscar ali no Google, Amazon, você vai encontrar a versão virtual do livro. Física, no momento, estou sem, infelizmente, mas uma hora ele chega e a gente avisa pelas redes sociais. O título do livro é o mesmo? É o mesmo. Tá. E depois da peça, vocês fazem o quê? Um bate-papo ali falando? Isso. O público interage bastante. Muito. As pessoas têm muita curiosidade para entender como foi o processo de regressão, querem saber o nome do cantor, muitas coisas. Mas você revela? Não. Spoiler. Porque, na verdade, assim, não há necessidade. Sim. E eu estou construindo a minha carreira profissional. Eu não vou usar o nome de ninguém, independente da intensidade desse nome para fazer a minha carreira. Sim. Eu tenho o meu trabalho para mostrar. Talvez um dia, quando eu estiver completamente independente, meu nome está concebido no mercado, eu possa me sentir à vontade para nunca ninguém dizer assim, olha, você usou o nome de fulano de tal para você fazer a tua carreira, o teu sucesso, sei lá o que for. E o pessoal fala mesmo. Né? Não, mas eu não tenho nem a necessidade de contar, quanto acho que não seja o momento, né? Tudo a seu tempo de verdade. Qual a importância do teatro aí na formação da nossa cultura, Edson? Você que tem ido aí em algumas peças ultimamente. Eu acho de extrema importância, inclusive até para a divulgação da doutrina. Eu já tenho falado em programas anteriores, lá no Manuel Bento a gente incentiva muito, né? Nós temos 2 grupos de teatros lá, que fazem peças diferentes. Durante muitos anos, nós, para comemorar o aniversário da nossa casa, nós tínhamos o mês do Teatro Espírita. Que legal. Eram 4 peças diferentes que eram apresentadas de grupos diferentes, né? Então eu vejo de uma forma bem interessante, porque às vezes, até para ler mesmo os livros espíritas, né, as pessoas têm uma certa dificuldade. E quando você vê uma encenação, que nem ela está contando aqui, que as pessoas se emocionam, as pessoas interagem, de repente as pessoas vivenciam situações delas ali, nas peças. Você reconhece. Né? E elas têm oportunidade de rever e até de contextualizar de uma forma muito mais intensa aquilo que elas estão vivenciando, né? E encontrar suas respostas também. Né? Então, eu incentivo demais, eu acho que é muito interessante. E tem um outro aspecto que eu acho legal, Cláudio, que as pessoas não consideram, que é a questão da mediunidade do ator. Ah, legal isso aí. E o que eu vou querer explicar? Quer dizer que todo ator é médium? Não, todos nós somos médiums. O ator é um ator, mas todos nós, como seres humanos, somos médiums. Então, quando eu estava até falando aqui do ator que fez o Kardec, né, ele teve que pesquisar, ler e tal, ele teve que fazer lá os seus processos de laboratório para entronizar o personagem. Pô, ele deve ter recebido intuições, entendeu? Ele deve ter, né? Então tem esse outro aspecto que a gente tem que levar em consideração. Às vezes o ator, no caso da Fernanda é clássico, mas às vezes o ator está encenando um papel que talvez ele já tenha tido experiências. Entendeu?
Né? Então, às vezes a cena fica até mais real, pungente, assim, mais real. Por quê? Porque ele vivenciou aquilo, talvez lá no seu passado, sei lá. Então, às vezes, o próprio ator vem se transformando. Nós tivemos aqui um exemplo esqueci o nome dele, que fez aquela peça do A Vida Continua. Não sei se você lembra que ele falou que tinha um ator que era evangélico. Né? Lembro. Mas que foi o único que conseguiu se encaixar naquele papel, daquele personagem. Dentro de uma peça espírita. E ele fazia com uma intensidade tão grande que as pessoas... Né? Então eu acho de extrema importância e eu apoio demais, tá? O teatro. É bacana. Tem teatro lá no Caibar? Não tem, mas nós já promovemos eventos com teatro. Geralmente, uma vez por ano, pelo menos, a gente leva alguma peça de teatro. Vamos trazer a Fernanda agora. Então, eu vou pegar o contato dela quando ela estiver em Guarulhos também, se a gente puder organizar uma data. A gente gosta muito de teatro e é interessante como as pessoas gostam, o público gosta, né? Nós fizemos tem um grupo aqui, até um amigo meu, advogado, que ele tem um grupo de teatro, chama Metamorfose, e ele faz várias peças espíritas, e ele tem uma peça que fala sobre o meio ambiente, voltado para criança, ensina reciclagem, né? E nós levamos para as crianças da comunidade que a gente atende a peça. Só que os adultos ficaram tão interessados que não tinha espaço, deu uma superlotação. Foi assim, muito interessante como as pessoas gostam de teatro. Como as pessoas gostam. E a gente gosta muito de levar teatro pro Caibar. Bom dia a todos, por gentileza, o nome do canal da Fernanda, obrigado, é o Carlos Viana de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Ah, que legal, é Fernanda Rusver, só coloca lá no YouTube, Fernanda Rusver Rusver é Rusveer. Você falou que viaja 18 horas por fim de semana, né, para São Paulo, de Santa Catarina para cá, mas vocês já chegaram a se apresentar em outras cidades, outros estados? Já, inclusive até em centros, como vocês comentaram, o nosso espetáculo é bem alternativo, ele é bem independente, por isso que a gente tem luz e som próprio para facilitar, e a gente já fez em centros em outras cidades, em Santa Catarina eu fiz um pouco, mas a gente fica mais no eixo de São Paulo no momento, mas assim, o espetáculo ele é pedido no Brasil todo, gente, quer ver assim, Nordeste, Salvador, Minas, assim, o pessoal do meu canal quer muito, porque inclusive uma vez eu tive uma situação de uma inscrita no meu canal, ela assistiu um vídeo meu sobre o espetáculo, ela veio para São Paulo só para assistir a peça e foi embora. Que bacana. Uau. Então, às vezes eu tenho um público meio assim que me surpreende demais. Bom, quem quiser chamar vocês, só bancar aí a estrutura. Quem quiser levar o espetáculo, entre em contato com a gente, que a gente ajuda, tipo assim, vamos, né? A gente tem aquela boa vontade de ir. Assim. Qual é o contato? Dá para falar aqui? Aqui, 96576-1482, São Paulo 11, 96576-1482, manda mensagem aí, entra em contato. Vamos levar a peça aí também para outros locais do país. O Edson, por que no movimento espírita é tão difícil você conseguir apoio para música, teatro, no Brasil como um todo? Mas os espíritas que poderiam se mobilizar mais não tem essa mobilização. O problema, Cláudio, é que, e ouvintes, né? É que o movimento espírita em si, como ele tem uma certa dificuldade para se manter. As casas elas são estabelecidas e elas têm... Os recursos são exíguos, há uma dificuldade muito grande, né? Porque não há uma conscientização das pessoas de que a casa precisa, por exemplo, de limpeza, precisa pagar a conta de água, de luz, né? Ela tem que ter uma estrutura física que tem que ser mantida. Então, isso já é um problema. E aí você ainda ter que, além de você ter que lutar para se manter, né, incentivar esse tipo de coisa, ela acaba ficando em segundo plano, entendeu? Infelizmente. No meu modo de ver, é uma situação que é em função do que acontece com o movimento espírita no Brasil. Tá? Essa dificuldade que as casas têm. Tem como mudar isso? Teria médio, longo prazo? Teria a partir de uma conscientização, né? Veja, ontem mesmo, em sala de aula, nós tínhamos que falar da dificuldade que a gente está tendo de manter as cestas básicas. A
A gente fazia uma distribuição de 60 cestas básicas por mês, né, por final de semana. De repente aumentou para 100 e diminuiu a quantidade de doações. Quer dizer, é fruto da situação, né, que as pessoas estão vivenciando e até da dificuldade que as casas têm de conscientização das pessoas disso, né? Para mudar, teria que haver uma conscientização maior. E isso é tempo, né? Porque existe, não sei o que é, né? A gente vê isso em várias partes do movimento. Que, por exemplo, você precisa divulgar a doutrina. E isso custa elementos materiais, dinheiro, financeiro. E só que, não sei, tem uma coisa ali, uma velocidade a mais no ideal, no que poderíamos fazer, mas na prática a coisa... É a eterna luta entre o que você precisa ter para se manter na sociedade e os seus anseios espirituais, entendeu? A encontrar esse meio termo, esse equilíbrio é complicado. Por isso que eu exalto demais esse filme do Kardec. Uma produção brasileira, né, com todas as dificuldades que eu imagino que eles devem ter enfrentado, preconceito, né? A busca de patrocinadores, tudo isso para um filme... Fica mais difícil quando a obra é espírita. Então. Conseguir apoio. Então. Eu sei você deve vivenciar isso, né? Que a gente passa. Você vivencia isso, exatamente. Certo? Então é isso. O Tony Silva, aqui de São Paulo, ele diz: parabéns pelo esforço e determinação em promover a cultura em um tema tão importante para a sociedade. Queria saber se já tentaram o patrocínio nas produções através de leis de incentivo como a Rouanet, se fizeram ou não, se deu certo ou não. Tony Silva, aqui de São Paulo. E ele falou que vai ver a apresentação amanhã. Que lindo! Vai lá. Não, eu não fiz nenhum projeto via Lei Rouanet. Certa vez eu trabalhei com a Lei Rouanet era um festival de cinema chamado Ibero Cine Festival. Era com a Lei do Audiovisual, a Lei Ancine, e eu não tive sucesso, eu me desgastei, é muito difícil. Isso que é bem burocrático. É porque assim, para ser muito sincera, a gente entra numa discussão política, mas aí eu vou falar pela minha experiência. A Lei Rouanet, ela não prestigia o pequeno. E eu não... Só os grandes nomes. Não quero saber. Sabe, talvez amanhã ou depois eu perco tempo. Eu prefiro trabalhar, eu dou mais aula. Entendeu? A gente, só para vocês terem noção, a gente gasta um mínimo de R$500 de combustível por fim de semana. Haja cartão de crédito. Muitas vezes, no início, quando a gente vinha de van, na primeira, sem eu conhecer nada, a gente pagava a van era R$1.400 por semana, mais as despesas do teatro e as despesas do hotel. Meu primeiro público de vidas passadas no Teatro Bia Ferreira foram 12 pessoas. Uau. E no infantil, porque eu vim com duas peças juntas, e no infantil, porque eu pensei, se o infantil às vezes vai poder pagar o outro, né? Que era o meu foco. Tinha 22 pessoas. O meu gasto por fim de semana chegava a quase 4.000. Eu só me endividei. Estou endividada até agora. Mas está feliz. Tô. Só que é muito difícil. Você não tem apoio. Não tem, e você vai para ler... O que a gente fez? Eu me caracterizava de Malévola, que era uma personagem que eu fazia. As meninas se caracterizavam de princesa. Eu tinha uma remessa de livros, não deste livro, de antigos... que eu tinha feito lá em Itajaí, na minha cidade, livros de poesia e de crônica. A gente ia nos restaurantes, caracterizada para vender, para incentivar as pessoas, para chamar atenção, para ela comprar o livro para a gente poder pagar a van. Toda noite. A gente dava aula e depois ia para o restaurante para vender o livro, para eu conseguir pelo menos R$1.400 por fim de semana. Para poder pagar. Então a gente tem muita história por trás da história central, assim, para poder estar aqui cada vez que a gente está. Então vamos assistir aí o espetáculo, ajudar aí toda a trupe da Fernanda, uma história de vidas passadas. Amanhã, 20h30, no Teatro Santo Agostinho, Rua Apeninos 118, próxima à Estação Vergueiro, aqui em São Paulo. Informações 0 Operadora 11 96576 1482. Quem é sócio do Clube Amigos da Boa Nova ou sócia tem desconto para assistir o espetáculo Uma História de Vidas Passadas.